Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Instaladas novas unidades judiciais estaduais de entrância final. Inaugurado o Laboratório de Inovação do TJRS. Confira como foi conduzida a gestão do desembargador Voltaire de Lima Moraes na presidência do TJRS. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Na última semana foram instaladas novas unidades judiciais estaduais de entrância final. Atuarão nas varas ligadas ao combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro os magistrados Marcos Laporta da Silva, Ricardo Petri Andrade e Cláudia Junqueira Sulzbach. A sexta vara criminal contará com as juízas Anne Kier e Daniela Azevedo Ramp. Magistrados integrantes da atual gestão, servidores e autoridades convidadas participaram do ato de instalação das unidades judiciais. A cerimônia foi realizada no primeiro andar do Foro Centra 1, em Porto Alegre, no dia 21 de janeiro. As novas varas estaduais irão atuar no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Segundo o presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, é uma forma de mostrar que a Justiça está atenta sobre a atuação de organizações que agem de forma ilegal. Esse é o objetivo e, acima de tudo, dar mais segurança para a sociedade. Vejam que essas unidades hoje aqui instaladas, duas varas estaduais, com 2 juizados cada uma, de combate, na verdade, à organização criminosa e ao crime organizado, ela é muito importante, no sentido de mostrar que a lei, primeiramente, deve ser cumprida, que o Poder Judiciário está atento a essas organizações criminosas e à lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro, inclusive, significa menos recursos públicos que são desviados para outras finalidades próprias daqueles que agem de forma antidemocrática, acima de tudo antidemocrática, mas de forma ilegal também. Então nós devemos estar muito atentos a essa temática, que vai, na medida em que é uma vara estadual, duas, nós vamos provocar uma especialização dessas varas, os magistrados que aí vão atuar, e evitando muitas decisões conflitantes na medida em que nós tivéssemos uma disseminação de varas, todas elas com competência. Então, é um momento muito adequado, o Poder Judiciário está atento à evolução dos acontecimentos e é um marco significativo para todos nós. A Corregedora-Geral da Justiça destacou que a iniciativa irá contribuir para aprimorar a segurança pública no Estado, pois permite o tratamento especializado de processos. Ela enfatizou que nos últimos 2 anos, a atual administração buscou incentivar e promover melhorias na área da jurisdição criminal. São 2 varas com 2 juizados cada uma. Então serão 4 juízes que vão atender essas unidades e também vão atender a um colegiado de juízes que a própria lei do crime organizado prevê em determinados casos de maior complexidade e periculosidade, que o julgamento seja feito por vários juízes. Então nós estamos atendendo a essa determinação da lei. Estamos também instalando o 2º juizado da 6ª Vara Criminal, que atende aos processos onde há vítimas de abuso sexual, em especial crianças e adolescentes. Então, esta vara funcionou durante alguns anos com uma jurisdição compartilhada, com 2 magistradas, e hoje nós estamos formalmente instalando mais um juizado para que fique permanentemente com 2 juízes atuando nesses tipos de processos, que são processos complexos, são processos que demandam bastante atenção e bastante cuidado, em razão da qualidade das vítimas. E também estamos instalando uma vara que vai atender aos acordos de não persecução penal,
das demais unidades, comarcas da região metropolitana. Então é um pacote de unidades com competência criminal, justamente para favorecer que esses processos tenham um atendimento célere, especializado, e que nós possamos com isso contribuir também, né, de uma forma bastante efetiva para a segurança pública. O ato de instalação das novas varas foi entregue pelo presidente do TJRS e pela Corregedora-Geral da Justiça ao juiz-diretor do Foro de Porto Alegre. André Kepler Fraga destacou que o Judiciário mais uma vez atuará na vanguarda, promovendo uma iniciativa inovadora que vai auxiliar o Estado no combate à criminalidade. Há quase que um consenso nacional de que segurança pública é prioridade. Mas as palavras não têm virado algo mais pragmático de ações, lamentavelmente, porque a segurança pública ou a insegurança tem um custo para a sociedade muito grande. Um custo que não é só o produto do crime, não é só o prejuízo patrimonial, eventualmente, ou de uma vida, mas há um custo também muito grande na manutenção da segurança, ou daquilo que se espera de uma segurança. Há um custo também extremamente elevado para a sociedade em termos econômicos e financeiros. São investimentos que deixam de ser feitos no nosso país, são ações que deixam de ser tomadas na nossa sociedade, e há um custo humano muito grande, pelo temor que nós já levamos muitas vezes, lamentavelmente, de um modo banalizado, sobretudo nos grandes centros. Há um custo que a sociedade precisa se debruçar sobre ele quando nós estamos a tratar de segurança pública. Um espaço de construção de soluções inovadoras através de uma atuação colaborativa multidisciplinar. O Lab9, Laboratório de Inovação do TJRS, foi inaugurado em cerimônia realizada no dia 24 de janeiro. Essa foi a última entrega realizada pela atual administração, liderada pelo presidente Voltaire. O ambiente se destoa das demais dependências do Judiciário Gaúcho. Localizada no 9º andar do prédio do TJRS, a área é colorida e bem iluminada, com estações de trabalho, salas reservadas para reuniões, bancadas e possui todos os equipamentos necessários para estimular boas ideias. Tem sofás e um espaço adequado para o cafezinho, onde magistrados, servidores e outros atores do sistema de justiça podem se reunir para buscar soluções inovadoras para questões que envolvem o Poder Judiciário. Nos tempos que nós estamos vivendo, acima de tudo, a gente deve investir na inovação, tanto no plano jurisdicional como no plano administrativo. Portanto, esse laboratório da inovação, o Lab9, é um marco significativo na história do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. É um trabalho muito extraordinário, desenvolvido pelo desembargador Ricardo Pipe Schmidt e a sua equipe. Nós, quando o convidamos para assumir essa missão, ele aceitou e nós tínhamos a certeza de que ele iria levar a bom termo esse trabalho extraordinário que hoje foi dado a conhecer aqui, tanto do ponto físico, aspecto físico, mas estrutural também. O presidente da Comissão de Inovação do Poder Judiciário, desembargador Ricardo Pipe Schmidt, também é responsável por gerenciar o Lab9. Ele agradeceu o empenho da equipe envolvida no desenvolvimento do projeto. Destacou que o TJRS, pioneiro em tantas frentes, passa a contar com um espaço criativo, sustentável e colaborativo, de onde poderão nascer novos produtos e serviços que tornem o judiciário ainda mais eficiente. Ele foi idealizado há mais tempo, mas a pandemia atrasou um pouco toda a estruturação. Já estávamos trabalhando em ambiente virtual, tínhamos o site e a equipe de trabalho. Além do grupo do InovaJus e dos colaboradores, que são mais de 60, estamos seguros de que o Judiciário compra essa ideia. Ou seja,
Com a pandemia nos ensinou que nós precisamos estar prontos para as transformações. E a justiça digital é uma realidade. Então, eu sou estagiária de pós-graduação aqui do Lab9, eu faço pós-graduação em Direito Digital e eu estou muito animada de trabalhar aqui no Lab e começar a trabalhar efetivamente aqui nesse espaço físico que é muito disruptivo, propicia a criatividade, a interação entre diversos setores do tribunal e realmente faz com que a gente tenha ideias novas e possa pensar em soluções para os diversos problemas que se apresentam para o sistema de justiça gaúcho. O espaço físico onde passa a funcionar o Laboratório de Inovação do Judiciário Gaúcho estimula a interação entre as pessoas e foi projetado para inspirar ideias e soluções criativas. Cada detalhe foi pensado e desenvolvido pela Direção de Infraestrutura do TJRS. O projeto do laboratório ele entrega um conceito diferente, desde a concepção do laboratório, que é justamente trazer um espaço para esses pensamentos inovadores e essa inovação dentro do Poder Judiciário. E o projeto ele tinha que traduzir esse programa de necessidades tão bem desenvolvido pela equipe do laboratório. E por isso ele é tão diferente dos demais prédios. A exigência desse conceito novo foi traduzido e materializado nesse espaço. Então, é um espaço que é para trazer inovação e ele tem que ser diferenciado por essência. Então, por isso é tão distinto do estudo que a gente entregou até agora. O Laboratório de Inovação do TJRS foi criado em setembro do ano passado e os colaboradores já vinham trabalhando de forma virtual. A ideia é atuar de maneira multidisciplinar e em rede, integrando instâncias, órgãos, setores do Poder Judiciário e parcerias público-privadas. O Descomplica, que simplifica a linguagem de atos administrativos e em sentenças, e o app Oficial de Justiça, que auxilia na organização das atividades funcionais, são alguns dos projetos colaborativos já desenvolvidos pelo Lab9. E o nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, confira como foram os 2 anos de gestão do desembargador Voltaire de Lima Moraes na presidência do TJRS. Já voltamos. Precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo Judiciário para cobrar dívidas de municípios, estados, União, autarquias ou fundações públicas com os cidadãos. Está previsto expressamente na Constituição Federal. A expedição só ocorre após a decisão final do processo, quando se esgotam todos os recursos cabíveis. O pagamento respeita rigorosamente a ordem cronológica de ingresso. A fila é única, controlada eletronicamente, sem chance de quebra desta ordem. Existem 2 naturezas de precatórios, os alimentares e os comuns. Os alimentares têm preferência no pagamento, pois são resultado de processos envolvendo salários, proventos, pensões e benefícios previdenciários que garantem o sustento da pessoa. Fique atento, porque a posição do seu precatório na fila pode mudar diariamente, à medida que os pagamentos são feitos. Saiba mais no site do TJRS. Nem a pandemia, o ataque hacker, a instabilidade dos sistemas ou a Lei Mansueto impediram a atual administração de conduzir com maestria o TJRS nos últimos 2 anos. A gestão enfrentou dificuldades inimagináveis neste período, mas buscou adaptação para manter a produtividade do Judiciário Gaúcho. A posse dos magistrados integrantes da atual administração aconteceu em fevereiro de 2020. Ao lado do chefe da corte, desembargador Voltaire de Lima Moraes, lideraram o Judiciário Gaúcho até o final de janeiro de 2022, a desembargadora Lizelena Esquifino Robles como primeira vice-presidente, o desembargador Ícaro Carvalho de Ben Osório, segundo vice-presidente, e o desembargador Ney Widman Neto, terceiro vice-presidente. A desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak atuou como corregedora-geral da Justiça. O
diálogo com todos aqueles que fazem o judiciário, a interlocução com demais poderes e instituições, a valorização dos servidores e magistrados, a digitalização de processos e o incentivo aos métodos autocompositivos foram apenas algumas das metas estabelecidas e cumpridas pela atual gestão. Tudo isso para alcançar o objetivo maior, que é aprimorar a prestação jurisdicional e oferecer os melhores serviços a toda a sociedade gaúcha, priorizando sempre a saúde das pessoas. Diante dos desafios inéditos na história do Judiciário Gaúcho, em resposta às primeiras evidências da pandemia no Estado, o Tribunal de Justiça adotou um posicionamento diligente e empreendedor, com respostas rápidas às novas demandas, usando a tecnologia como aliada para avançar na prestação jurisdicional. Da mesma maneira, atuou com coragem e segurança para estabilizar os sistemas de informática em meio ao trabalho da implantação da Justiça 4.0. A administração atuou em pleno alinhamento com poderes e instituições autônomas do Estado para o enfrentamento à pandemia. No âmbito interno, implantou o Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência, o SIDAL, e instituiu o Comitê de Monitoramento do Coronavírus para a realização de diversas campanhas de orientação. Além disso, criou uma cartilha esclarecendo sobre os cuidados necessários para evitar a disseminação de Covid-19. Para superar este momento, houve a reestruturação do Departamento Médico Judiciário. Para garantir a produtividade durante a pandemia, magistrados e servidores tiveram todo o suporte necessário para atuarem conectados em trabalho remoto. Foi implantado no Judiciário Gaúcho o Sistema Emergencial de Videoconferência, antes mesmo do CNJ criar uma solução nacional. E para dar continuidade aos trabalhos, houve a adaptação de sistemas e regramentos para audiências e sessões virtuais, com a criação da sustentação oral por videoconferências. A digitalização também teve destaque no último biênio, com a elaboração de um cronograma para a ampliação do sistema EPROC de processo eletrônico, com a implantação nas áreas criminal, violência doméstica e infância e juventude. E para incentivar os métodos autocompositivos, foram criadas novas soluções para mediação e conciliação por videoconferência. Também houve a implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Cidadão Online, permitindo atendimento pelo celular para todas as comarcas do Estado. E a criação dos sejusques temáticos para especializar o atendimento das demandas. Além disso, a criação do Juizado Especial Cível Online possibilitou o ingresso direto no site do TJRS. Já o Balcão Virtual foi um serviço de atendimento online criado para advogados e cidadãos esclarecerem suas dúvidas sobre os processos por WhatsApp ou videoconferência. Como se não bastassem os desafios gerados pela pandemia, no final de abril de 2021, um ataque hacker atingiu 90% da rede de computadores e todos os sistemas de informática nas 165 comarcas do estado. Para enfrentar essa situação, foi mantido o plantão em tempo integral das equipes da DITIC até o total restabelecimento. Em 17 dias já havia a recuperação parcial e em 45 dias a recuperação total com preservação integral dos dados. Com isso, cerca de 18 mil computadores foram totalmente reformatados. Para investigar o caso, foi instaurado um inquérito na Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que está transcorrendo em segredo de justiça. E mesmo em meio aos desafios inéditos na história do Judiciário Gaúcho, a atual gestão foi responsável por avanços significativos no último biênio.
Algumas das ações em destaque foram a criação do Programa de Compliance e Integridade para zelar pelo cumprimento de padrões éticos. O incentivo a soluções tecnológicas com a implantação do Laboratório de Inovação do TJRS, o Lab 9. A criação de Política de Proteção de Seguranças de Dado, LGPD. E o Plano de Logística Sustentável com a elaboração de soluções de caráter socioambiental, promovida pela Unidade Ambiental, a Ecojus. Outro momento histórico que marcará para sempre a atuação dessa gestão foi a criação e aprovação do Plano de Carreira dos Servidores do Judiciário, além da implantação do auxílio-saúde pelo órgão especial, a criação da Direção de Comunicação Social, a DICOM, e a estruturação do Núcleo de Comunicação Digital e Convergência Midiática buscou ampliar a interlocução com segmentos e a sociedade em geral. E como resultado do trabalho e empenho de todos, o TJRS ganhou o primeiro lugar no ranking nacional de menor custo da Justiça em relação ao Produto Interno Bruto, segundo o estudo do Centro de Liderança Pública. Também foi o melhor colocado entre os tribunais estaduais de grande porte no ranking de transparência do CNJ de 2021, alcançando a pontuação de 94,2%. Proporcionar melhores condições de trabalho a magistrados, servidores e estagiários para garantir a melhoria dos serviços prestados à população também foi prioridade da gestão liderada pelo presidente Voltaire de Lima Moraes. Pensando nisso, a administração percorreu as comarcas do interior do estado para a inauguração de novos foros e a entrega de reformas de prédio. Ao total, foram 16 obras entregues pelo DINFRA nos últimos meses. A atual administração também investiu na criação de novas varas e unidades judiciais especializadas, proporcionando assim o tratamento adequado aos processos. Impulsionar a Justiça 4.0 também foi um compromisso levado a sério pela atual gestão. Com o fortalecimento do setor de TI, a ampliação de recursos financeiros e a criação de cargos no plano de carreira dos servidores, e investimentos de 50 milhões em tecnologias e 80 milhões em custeio, além da aquisição de 810 ultrabooks e 1.300 notebooks para aprimorar o trabalho remoto. Uma das maiores prioridades é transformar o Judiciário Gaúcho 100% digital, com o planejamento, a força-tarefa e a licitação para contratar empresas para digitalização em larga escala. Até o momento, aproximadamente 78% dos processos já foram distribuídos no EPROC. Mais de 54% já tramitam de forma eletrônica no primeiro grau e 76% no segundo grau. São mais de 1,5 milhão de processos aptos à digitalização e 854 mil processos já digitalizados. Os números revelam a produtividade do TJRS nos últimos 2 anos e mostram que o Judiciário não parou em meio à pandemia. Cumpriu e até superou metas estabelecidas pelo CNJ em 2020. Aliando o esforço de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários e o uso da tecnologia. Foi o Tribunal Estadual que mais julgou processos antigos em tramitação no segundo grau em 2020 e 2021, com mais de 120% de cumprimento de meta estabelecida pelo CNJ. Em 2021, este percentual permaneceu acima de 120% de cumprimento. O Judiciário Gaúcho se manteve entre os 5 mais produtivos tribunais do país, com 2,2 milhões de sentenças e acórdãos proferidos, 8,3 milhões de despachos e mais de 136 milhões de movimentos processuais. Além disso, é o único tribunal de grande porte
com o juízo 100% digital em todo o primeiro grau. Em 2020, foi o Tribunal de Grande Porte que mais julgou ações de violência contra a mulher, com 90% de cumprimento da meta. Desenvolveu o projeto Respeita as Gurias e conquistou o 2º lugar na categoria Mídia Radiofônica no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça e realizou uma pesquisa com dados sobre feminicídio para identificar o perfil do agressor e auxiliar na elaboração de políticas públicas para combater a violência doméstica. Respeita as Gurias. Comigo não rola mais. Kill me softly. Não me sufoque. Nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, os Sejusques, foram realizados em 2021 mais de 26 mil atendimentos, sendo 90% processuais e 10% pré-processuais. A força-tarefa de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários aliada à tecnologia garantiu a continuidade da prestação jurisdicional. De 18 de março de 2020 até outubro de 2021, foram liberados mais de 8,26 bilhões de reais em alvarás, além de 281 milhões em pagamentos de RPV e 1,7 bilhão em precatórios. E mais do que garantir a produtividade e a prestação jurisdicional, a administração do TJRS investiu na solidariedade no último biênio. Dentro do projeto Judiciário Solidário, houve a doação de computadores e webcams para a FASE e para a FASC, além de equipamentos de TI e mobiliário para UERGS, escolas públicas, prefeituras e entidades de segurança pública. Também está contribuindo com cerca de 300 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia. Foram destinados 17 milhões de reais e o contingenciamento orçamentário em 2020 e 2021 chegou a 242,6 milhões. E em março de 2021, em ação conjunta entre os poderes e instituições autônomas do Estado, foram alocados recursos emergenciais para hospitais. A contribuição do TJ chega a 36,5 milhões, de um total de 70 milhões de reais. O Judiciário já havia realizado doações para santas casas, hospitais e instituições de saúde visando qualificar a estrutura, a abertura de leitos e a aquisição de EPIs. Foram mais de 16,8 milhões de reais destinados a estes locais. Os grandes desafios são próprios da função de gerir e representar o Poder Judiciário e se tornam ainda maiores no cenário atual. Desde o início da sua gestão, a administração teve como principal objetivo incentivar o diálogo, mantendo a produtividade e zelando pela saúde de todos. E priorizar a interlocução foi fundamental para enfrentar com proatividade os dias excepcionais que vivemos. Nós, do Justiça Gaúcha, tivemos a satisfação de acompanhar e divulgar as principais ações desenvolvidas pelo presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, e por todos os integrantes da sua gestão. Parabéns a toda a administração por conduzir com excelência o TJRS no último biênio. A superação aos desafios vai ficar marcada para sempre na história e servirá de exemplo para as próximas gestões do Judiciário Gaúcho. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui, na semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!